Bom, pessoal, como prometi para vocês, né, vou mostrar então um pouquinho dos equipamentos de metrologia, né, que nós temos aí para o curso, né. A ideia era ter vindo aqui para trazer vocês, mas a pandemia então, nessa fase vermelha ainda restritiva, né, infelizmente não tem como. Então, vim gravar a aula aqui para mostrar o que nós temos de equipamentos e mostrar para vocês também, né, a utilização deles. Tá? Então eu vou começar dos equipamentos mais básicos, né, de medição mais grosseira, e nós vamos até os de medição então mais precisas, tá? Ok? Então aqui, como os mais básicos, trouxe uma trena, uma escala, tá? Um esquadro, paquímetro, né, o paquímetro convencional e o paquímetro de profundidade. Tá? Então, assim, observando a utilização da trena, né, que é um uso mais simples, né, mais rápido. Então, aqui eu deixei esse aro de roda, né, então a trena é para medição rápida, uma leitura não tão precisa, mas muito útil, né, se usa muito para fazer coletas rápidas de medidas, né. Tá? Então, aqui ilustrando, medindo então o diâmetro maior então desse aro, tá? A gente pode medir a altura também, fazer a medição de altura, uma altura mais grosseira, tá? A altura do centro, uma distância aí entre furos, mais uma tomada mais rápida também, ok? E a trena, sim, é um objeto para uso geral, né? Você usa para tudo, né? A treninha de bolso, que faz aí um uso, né, no chão de fábrica aí, ou, né, na parte de projeto, um uso bem geralzão mesmo para tomar medida rápida. Um instrumento aqui, um segundo instrumento, então é a escala. Essa aqui já é um instrumento já de maior precisão, tá? Uma escala de aço inox, tem até o padrão aqui de qualidade dela, tudo especificado. Ela mede em polegada e mede em milímetro. Aí fica a critério, né, de qual escala for utilizar. Junto a ela, então, eu trouxe um esquadro. Esse aqui é um esquadro de precisão. Tá? Inclusive tem o padrão de qualidade dele para definir qual que é a precisão dele. Esse aqui, deixa eu ver, está marcado bem fininho aqui. Só tem, acho que o número... código, número de série, mas no que não fala, tá? Mas ele é, bem dizer, um dos mais precisos, tá? Então esse aqui já é um instrumento que a gente pode usar assim para um uso geral e fazer um uso com algum outro instrumento de precisão, tá? Então aqui eu trouxe a título ilustrativo, né, para medir a altura dessa polia juntamente com a escala de aço inox. Então eu tenho ele preciso na face superior, a polia apoiado em uma superfície e faço uma coleta aqui da medida de altura. Tá? Então já é com uma medição mais precisa, bem mais precisa do que com a trena. Ok? Partindo para instrumentos daí então mais precisos, tá? Aí já entra o micrômetro. Então temos aqui um micrômetro de uso geral. Tá? Até 150 milímetros, ele chega até a medir um pouquinho mais, tá? Aqui está dando até uns 155, então 150 milímetros ou 6 polegadas. Esse é o instrumento aí de precisão, né? O mais convencional, tá? A gente já consegue ter uma medida, extrair uma medida muito boa dele, desde então que utilizado, né, com bastante critério, né, como já foi explicado em sala de aula. Tá? Então aqui coletando uma medida de diâmetro, coletando uma medida de diâmetro interno. Tá? Então lembrando que daí tem instrumento mais preciso para medir diâmetro interno também, né, e externo também, tá? Que eu vou chegar neles. E uma medição de profundidade. Deixa eu pegar aqui uma posição legal. Isso. Tá? No caso do paquímetro, ele não é o mais próprio para fazer uma medição de profundidade. Tá? Aí, nesse caso, tem o paquímetro de profundidade. Então, ele tem uma área de apoio muito maior,
que facilita então a coleta dessa medida de profundidade. Tá? O apoio dele já é próprio para isso. Então também um equipamento preciso, assim como o micrômetro, né? Então até poderia usar ele aqui também para medir, né, a altura dessa polia também com maior precisão. Ok? Bom, aqui a gente fecha a medição utilizando esses instrumentos mais básicos, né? Agora nós vamos para afinar um pouquinho mais a coleta de medidas. Bom, pessoal, agora então vindo para uma segunda etapa, trouxe então os micrômetros, tá? Que são então utilizados para medir diâmetro e medir diâmetro então com precisão. Tá? O micrômetro, já comentei em aula, né? E eu posso falar assim especificamente, né? Uma grande questão deles é que eles são você tem que ter um micrômetro para cada diâmetro que você vai medir, tá? Uma faixa de diâmetro, tá? Então nós temos aqui o primeiro deles, que é de 0 a 25 milímetros, tá? Depois você tem o de 25 a 50, de 50 a 75, de 75 a 100 milímetros e depois de 100, no caso desse aqui, né, seria de 125 até 150 milímetros. Tá? Bom, o micrômetro de 0 a 25, né, ele zera então no batente, tá? E os outros, né, eles não zeram mais no batente. Então cada um deles usa um dispositivozinho, né, já que é calibrado para a medida mínima dele, ok? E aí vai variando, então, de diâmetro de cada, né, em função de cada variação de medida do micrômetro, ok? Até, vamos pegar aqui, pro de 150 milímetros, que é esse outro gabarito, né? Que isso aqui, então, na verdade, é um gabaritinho, né? Ok? Tá? Que daí é como a gente consegue zerar ele, né, para realizar as medidas. Muito bem. Bom, demonstrando, então, a utilização de cada um deles, tá? Começando então pelo de 0 a 25 milímetros. Então trouxe aqui um rolamento de bomba d'água, tá? E a utilização assim do micrômetro é bem simples, né? Cuidados, né? Como nós já discutimos, tem que segurar a parte central dele, que tem o apoio de plástico, tá? E que é para não deixar aquecer a superfície dele, ok? Para ele não dilatar. Segurando aqui então, vem na peça. Espera que isso aqui ela não quer parar quieta. Aí. Então vai na região que quer medir e gira na catraca. A hora que a catraca fez o estralo, já é a pressão correta e aí se faz a leitura do micrômetro. Vamos deixar aqui indicado um pouquinho. Ok? Para os outros micrômetros, então o cuidado são os mesmos. Tá? Então esse aqui é o de 25 até 50 milímetros. Então peguei aqui uma capa externa de rolamento. O processo é o mesmo. Pega a região que se quer medir. Gira até a catraca dar o estralinho e faz a leitura. Aí você pode travar, ele tem essa linguetinha aqui que é para travar para ele não girar. Aí não sai da medida. Ok? Todos eles então têm essa travinha. Então aqui é a mesma coisa para um de 50 a 75 milímetros. Ok, faz a leitura, tá? Posso até tirar da peça, né, com cuidado. Deixo travadinho, né? Travo, tiro da peça e faço a leitura como for a melhor forma. Aqui o de 75 até 4 polegadas.
até 100 milímetros, né? Desculpa, que esse aqui, na verdade, eles são em polegada. Então, coloca na região, gira até a catraca fazer estralinho e faz a leitura. Ok? E até um maior, né, que existe, que é o até 150 milímetros. Tá? Esse aqui não tinha nenhuma peça para trazer, mas mesma coisa. Utilização mesmo, segura sempre na parte plástica e gira na catraca. O micrômetro a gente consegue também fazer uma medição de circularidade para ver se alguma peça está com diferença então de diâmetro ao longo, né, do seu perímetro. Aí basta, né, você fazer uma medida, girar um pouco a peça, tomar outra medida e assim por diante. Deixa eu desmontar, mostrar brevemente. Então faz uma medida, faz a leitura, gira a peça. Se não for possível, né, movimentar a peça, muda a posição do micrômetro. Abre, faz outra leitura. E assim por diante. Com essa última medição, então a gente encerra a parte de micrômetro e vai para outros instrumentos de medida. Bom, pessoal, um outro instrumento de medição que daí usado para medir diâmetro com precisão é o súbito, tá? Juntamente com o relógio comparador. Ok? Então trouxe aqui dois exemplos, né, de diâmetros diferentes. Né? Inclusive já deixei montado então dois súbitos aqui. Tá? Então temos um diâmetro grande e um diâmetro assim, vamos falar assim, até pequeno já para o súbito, tá? Para esse porte. Tá? Existe até súbito para medir diâmetro um pouco menor. Se não, se for menor do que, no caso desse aqui, o mínimo que ele mede são 50 milímetros, tá? E no máximo aqui 150 milímetros. Tá? Se for menor que 50, aí já tem os micrômetros de diâmetro interno, tá? Como eu já falei em aula, né? Mostrei algumas imagens, tá? No caso, então, para utilizar, né, o súbito e fazer uma conferência de diâmetro, eu posso ter, né, uma medida já especificada da peça, posso fazer uma comparação entre peças, tá? Se for uma conferência mesmo, tá, de fabricação, então eu tenho que pegar o súbito, zerar ele com o micrômetro. Tá? Então eu coloco a medida que eu quero no micrômetro, zero o meu súbito no micrômetro, aí carrego para a peça que eu quero medir. Ok? Tá? Então vamos lá, mostrando então os equipamentos, simulando então as medições. Começando pelo de diâmetro aqui maior. Tá? Então nós temos aqui o súbito, tá? A parte da medição dele então é aqui na ponta, ok? Ele tem essa ponta fixa, né, com uma esfera, e do lado então aqui, no caso do lado esquerdo, é onde ele faz então a coleta de medida. Tá? No caso, ele tem uma variação grande, né, de peças, tá? Que permite variar então os diâmetros medidos. Então essas pontas extras, tá? Inclusive tem uns calcinhos para medir algum valor que seja intermediário. Então quando eu for medir, eu tenho que pegar, ver qual que é o diâmetro que eu quero medir e selecionar qual a ponta que eu tenho que colocar no meu súbito. O súbito trabalha junto então com o relógio comparador, tá? E a movimentação da ponta, né, é em função então do quanto que o relógio comparador consegue medir, tá? Ok? Então por isso que tem essa variação então de pontas, né, de diversos comprimentos, porque eu não consigo variar muito a medida em função da quantidade de voltas que o súbito faz. Ok? Então vamos lá. Então no caso aqui, para medir o rolamento, tá aqui na medida então de 150 milímetros aproximadamente. Então primeiro eu zeraria ele com o micrômetro, tá? Coloco a medida no micrômetro, zero ele, tá? E estando zerado eu vou ver se a minha peça então tem a medida que eu quero.
Para introduzir o súbito, então primeiro a ponta móvel, tá? Entra na peça e depois eu entro com a ponta fixa. E aí eu tenho que movimentar ele para eu pegar então o maior diâmetro possível. Então é a hora que ele zera, né, e ele tende, né, a ir para um lado ou para o outro. Quando ele inverte a direção, é onde eu encontrei o diâmetro máximo. No caso, então, é onde eu vou ver a diferença de medida que eu tenho. Ok? Tá? Tem uma segunda, né, montei uma segunda opção para um diâmetro menor. Então aqui tem uma junta homocinética desmontada. Então só para fazer a conferência então do diâmetro interno dela. Então aqui dá para observar, né, que está uma ponta mais curta. No caso aqui está dando para a medida em torno de 60 milímetros. Ok? Aí o processo é o mesmo. Introduzo então a ponta móvel e depois entro com a ponta fixa. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui meio... Entrou. Tá? Aí eu vejo então se a medida está de acordo com a que eu quero. Ok? Então só relembrando, se for para comparar uma peça recém-fabricada, eu tomo a medida pelo micrômetro da mesma forma e confiro na peça. Se for para conferir entre peças, eu posso pegar uma de referência e depois tomar a medida nas demais. Ok? Então aqui a gente encerra a parte de utilização do súbito e a gente vai para uma outra etapa. Bom, pessoal, a gente está indo agora para mais um processo daí de medição usando o relógio comparador. Tá? Então aqui tem o relógio comparador convencional, que é igual àquele utilizado no súbito. E tem o relógio apalpador, que é esse aqui, menorzinho, né? Instrumento bem delicado daí, esse então de telinha amarela. Tá? A gente usa assim o relógio comparador, né, junto com a base magnética, para fazer conferência então de posicionamento em máquinas, né? Então de peças em máquinas. Tá? A gente discutiu em sala, né, alguns exemplos. E aqui para ilustrar, então, eu montei juntamente, né, com um bloco em V, um eixo, né, tem inclusive um eixo que está desgastado, tá? E até para a gente conseguir ver, né, a movimentação do relógio comparador, né, simulando assim uma medição do desgaste. E mostrando aqui também junto com a base magnética, né, o relógio apalpador. Tá? Então, isso aqui poderia colocar, né, no barramento da máquina, né, num cabeçote de uma fresadora para fazer a conferência, então, se a peça está plana, né, para fazer uma remoção de material. No caso do torno, para ver se a peça não está com batimento, né, que daí fica oscilando, aí eu consigo, junto, né, com o relógio comparador apoiando na superfície e girando, a gente consegue ver qual que é o ponto que está mais alto ou mais baixo e corrigir o posicionamento. Tá? Então assim, o relógio comparador, bem dizer, a principal função dele é essa, né? Tá? Posso usar também para medir deslocamentos, né? Por exemplo, pegar pontos máximos, né, de deslocamento. Tá? E lembrando, né, que eu tenho que respeitar então o quanto que o relógio comparador consegue medir. Ok? Então, mostrando aqui o funcionamento deles, então deixei então, um bloco em V com um eixo, que daí a gente consegue ter um apoio bem firme. Prendi então as duas bases magnéticas num bloco em V, tá? E setei uma posição. Então, como está setado aqui, eu poderia então tirar esse eixo, tá? E colocar um segundo no lugar para executar uma conferência também de medida entre peças aí fabricadas. Tá? Então seria aí uma segunda utilização também. Não só, né, uma conferência, né, de posicionamento, mas assim também conferir medidas entre peças, né, que estão sendo fabricadas. Tá? Então, com o eixo aqui apoiado, então eu vou girar com bastante cuidado e
vai acompanhando então a variação da leitura no relógio comparador. No caso aqui, como a ideia é pegar o desgaste desse eixo, tá? Então dá para saber então a posição que ele está mais baixo em relação à superfície dele que não está desgastada, tá? Com relação então ao trecho do eixo que está desgastado. Ok? Então aqui uma montagenzinha aí ilustrativa, né, de utilização, né, tanto do relógio comparador quanto apalpador. Só um detalhe, né, o relógio apalpador, ele mede então para os dois sentidos, tanto para baixo quanto para cima, tá? E então eu vou, né, lá na região que eu quero, né, certinho, e apoio a pontinha dele, tá? E aqui a gente finaliza então essa medição e vamos para a próxima etapa. Bom, pessoal, mais um equipamento aqui que eu vou demonstrar para vocês é o traçador de altura. Ele serve tanto para fazer conferência de medida, tá? Inclusive ele tem um sistema de rosca que eu consigo colocar perfeitamente na posição que eu quero, ok? Eu trouxe, né, aqui a título, né, de uma peça, né, qualquer, no caso um redutor, só para mostrar então como seria então a utilização dele, tá? Então aqui a gente tem a pontinha dele, né, que é o riscador mesmo, né, ou o traçador. É um equipamento que tem que ser utilizado sempre com a mesa de desempenho, tá? Então a mesa de desempenho então é outro equipamento de precisão que é usado, né, junto com esse instrumento, e a mesa de desempenho também pode ser utilizada, né, para outras medições aí, né, trabalhar, né, qualquer outra medição em cima dela, né, tá? Então no caso, falando rapidamente da mesa de desempenho, então ela é uma peça de granito, tá? Bem espessa, tá? Retificada, bem plana, ok? E usada então, né, para fazer uma medição geral, ou no caso aqui do relógio traçador, eu tenho que usar em cima dela, tá? Porque ele tem um apoio certinho, tá? Para colocar em superfícies, né, de precisão, ok? Então aqui ilustrando na peça, né, como seria aí uma conferência, eu poderia então conferir a altura, né, desse prisioneiro com relação à base da minha peça. Tá? Deixa eu tentar aqui dar uma ajustadinha, um pouquinho mais. Aqui. Então aqui eu faço uma conferência, né, da posição desse prisioneiro, né, da altura dele. Ou senão eu poderia usar para fazer alguma marcação mesmo, tá? Que é a função do traçador de altura. Tá? Então, às vezes eu tenho uma peça grande, né, que eu tenho que fazer um posicionamento, né, de um furo. Tá? Então a gente aplica, né, um líquido, né, tem um líquido próprio, né, para metrologia, que é um líquido azul. Você passa uma camadinha, tá? Aí você vem e passa o relógio traçador, né, já com a medida certinha, ele risca e eu consigo ter uma referência precisa. Ok? Tá? Então essa aí é a principal função dele, tá? Ou fazer conferência de medida ou então traçar posições aí de referência. Ok? Então a gente finaliza aqui o relógio traçador de altura e vai para um próximo equipamento de precisão. Bom, pessoal, a gente vai para a última etapa agora. Eu trouxe aqui para vocês, né, nós temos também o bloco padrão, tá? Utilizado então aí para conferência de medidas, né? Então ele é um bloco então de precisão, tá? Tem até as medidas especificadas dele aqui certinho. E eu posso, né, quando eu for fazer, posso fazer com eles, né, uma calibração de algum instrumento, tá? Posso pegar então bloquinhos separados, ou posso até somar alguns blocos para eu ter aí algumas medidas talvez aí um pouco maiores, tá? Para servir de referência, tá? Então só assim, o grande, né, detalhe dele é que ele é um bloco bem preciso mesmo, tá?
de medida mesmo de controle dimensional bem preciso, ok? Nós temos aqui depois o rugosímetro, tá? Foi uma das nossas últimas aulas. Então, instrumento para medir a rugosidade, tá? Aqui eu vou só mostrar mesmo o equipamento, não vou mostrar ele funcionando, que eu quero mesmo que vocês vejam os detalhes dele, né? E mais assim, né? Quais são os cuidados que tem que ter com ele, né? Tá? Bom, até eu coloquei uma imagem dessa aqui igualzinha lá na aula, né? Para mostrar para vocês. Então, o equipamento da Mitutoyo. Então, aqui tem o display de leitura dele, tá? Na ponta dele vai encaixado então o sensor, tá? Que é essa pecinha aqui, ok? Tá? Na pontinha dela, né, se vocês se atentarem bem, daqui no meu dedo então direito, vocês vão ver que tem aquela pontinha bem fininha, que é a ponta de diamante, ok? Que ela então corre sobre a superfície, tá? E consegue fazer a leitura da rugosidade. Ok? Então essa ponteira aqui vai encaixado na frente do rugosímetro, tá? Que na verdade então o aparelho aqui ele é só um decodificador daí, né? Esse equipamento aqui, a base mesmo da parte de medição dele consegue sair dele, tá? Que ela está presa aqui, não quis tirar agora, tá? Mas ela sai, eu consigo levar essa ponta aqui num lugar mais distante, tá? Que às vezes é um pouco mais difícil acesso, né? Posiciono com cuidado certinho e faço a leitura também, ok? Um outro detalhe, né, de uma utilização dele, toda vez que eu vou usar o rugosímetro, eu tenho que aplicar ele no padrão. Então eu monto ele com a pontinha de leitura e ele vem junto esse padrão aqui, que é já com as rugosidades, com as medições de rugosidade, para fazer então a calibração dele, tá? Então assim, toda vez que eu for usar, que eu zerar, tá? Eu passo então minha pontinha de diamante, né, sobre esse padrão de rugosidade e ele já interpreta, né, falar na função de calibração e ele tem que dar então essas medidas aqui especificadas, ok? Tá? Daí futuramente, né, nós vamos fazer a utilização dele, tá? Então hoje mesmo a intenção aqui foi mostrar o equipamento e como que ele é aqui, os detalhes principais, ok? Então, gente, né, dê uma olhadinha de lá para ver se estava faltando alguma coisa, mas a gente encerra então por aqui.